A propaganda tem sido, ao longo dos tempos, um instrumento poderosíssimo na guerra, mas nem sempre muito decisivo. Os americanos, que são muito bons em máquina de propaganda, estavam ali meio que ociosos e até recolhidos, como é o caso aqui desse secretário de Estado, Tony Blinken, que veio à tona agora anunciar um encontro por telefone, ou seja, um telefonema com o secretário de Relações Exteriores de Moscou, o Sergei Lavrov. Só que o Antony Blinken já avisou que não vai discutir a Ucrânia, mas pura e simplesmente troca de prisioneiros. E, no máximo, essa questão aí da venda e da liberação de cereais da Ucrânia para o exterior. Só que em diplomacia nem tudo fica assim abertamente às claras. Aqui nesse anúncio, primeira conversa entre Blinken e Lavrov em 5 meses. E agendada para os próximos dias. A gente não sabe exatamente quando vai ser isso. Mas se sabe também que a situação, que as pressões internacionais, principalmente sobre a Europa e os Estados Unidos, a Europa ali ameaçada de passar o inverno com frio por causa do corte de fornecimento de gás por parte da Rússia, deixa o mundo em suspense, apesar de toda a propaganda, e aí eu volto, não é, na questão propagandista, porque se espalha a ideia de que o Ocidente não só está ganhando a guerra contra a Ucrânia, como também está humilhando a Rússia. Nada mais fora da realidade. Mas aí a gente vê que o massacre midiático leva aos incautos a percepções, às vezes, muito equivocadas. Mas vamos aos fatos aqui dessa reunião do Antony Blinken, que diz que não vai tratar de Ucrânia, ainda que tratando mesmo na questão da liberação dos cereais ucranianos. E diz aqui que o último diálogo do Antony Blinken por telefone com Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, se deu no dia 15 de fevereiro. E no dia 24, a Rússia estava levando seus exércitos ali para a Ucrânia. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, revelou nesta quarta-feira que irá ter nos próximos dias a primeira conversa com o homólogo russo, Sergei Lavrov, desde o início da invasão russa sobre a Ucrânia. A primeira conversa, em mais de 5 meses, entre os responsáveis das diplomacias norte-americana e russa, irá decorrer por telefone e será focada na situação dos norte-americanos detidos na Rússia e na retomada das exportações ucranianas de cereais, objeto de um acordo na semana passada, mediado pelas Nações Unidas e Turquia. A gente sabe aqui que essa questão aqui dos cereais está praticamente resolvida, porque apesar também da máquina de propaganda ter interferido no início desses trabalhos, dizendo que a Rússia tinha invadido o porto de Odessa, quando na realidade não foi aquilo. A Rússia invadiu, como ficou provado, uma unidade militar ali perto, a 1 quilômetro do porto, mas não no porto. Tanto é assim que, como está aí dizendo o noticiário, as exportações dos cereais vão começar ainda esta semana. E parece não haver dúvida nem desmentido por parte tanto da Ucrânia quanto dos Estados Unidos.
Agora, vamos verificar também essa questão da posição dos diplomatas e principalmente do governo americano, assim como dos governos da Europa, principalmente da Alemanha, que parece ter sido encabrestado ali pelos Verdes, né? O Partido Verde que comanda o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia, e que parece endurecer e querendo fazer crer ao mundo que a Alemanha tem condições de enfrentar todas aquelas pressões, que é o corte de gás para a Alemanha e toda a Europa, e que já se fez sentir nessas últimas decisões de Moscou. Primeiro se cortou 60% do fornecimento de gás em 10 dias. E agora se anuncia que o fornecimento de gás será diminuído para 20% no máximo, a partir justamente desta quarta-feira. Bom, é uma perspectiva equivocada, porque os técnicos, os empresários, não é, que vivem justamente aqueles riscos, não só na Europa, como nos Estados Unidos, sentem que a Alemanha não está preparada para esse tipo de corte e terá obrigatoriamente de negociar, ainda que diga o contrário e chegue a ameaçar a Rússia com o envio de mais equipamentos militares sofisticados para o campo de batalha na Ucrânia. Vejamos aqui o Jornal Nacional, daqui da nossa Globo, dizendo que Rússia corta pela metade fornecimento de gás para a União Europeia. Nesta quarta, 27 deste mês de julho, o preço do gás subiu 9%, depois que o governo russo diminuiu ainda mais o fornecimento para a Alemanha e outros países da Europa Central. O argumento é problema técnico, a manutenção de uma turbina. Isso aqui é outra conversa para boi dormir, digamos assim, porque a questão é outra, a questão é estratégica. Na guerra da Ucrânia, que é uma das maiores causas da inflação mundial dos combustíveis, a Rússia cortou nesta quarta-feira pela metade o fornecimento de gás para a União Europeia. Agora, estará a Europa realmente habilitada para, neste terrível inverno que se pronuncia muito tenso e muito denso, enfrentar essa situação? Essa é que é a grande incógnita. Mas o importante aqui é que este anúncio do Antony Blinken, né, secretário de Estado dos Estados Unidos, veio de alguma maneira e representa quebrar o imobilismo, romper o imobilismo a que tinha se sujeitado a política americana e também europeia, enquanto a Rússia está ali, não é, se esfalfando pelo mundo inteiro. Hoje o secretário de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, estava em Uganda, na África, fazendo a sua propaganda, né, dizendo que o Ocidente, que acusa a Rússia de ter justamente imobilizado as exportações ucranianas, ele está ali dizendo pelo contrário, que quem estava imobilizando aquelas exportações eram os ocidentais, através da Ucrânia, que colocaram uma porção de minas ali e que não tinha como liberar os navios que saíam da Ucrânia. Mas aí houve aquele acordo, não é, com a Turquia, a mediação da Turquia e a própria ONU. Agora, o que não se explica é esse imobilismo da política americana. A gente sabe que o presidente dos Estados Unidos é um homem já idoso, está completando 80 anos agora em novembro, está com Covid. E agora não se explica também esse recolhimento do secretário de Estado, o Tony Blinken, que só agora apareceu para dizer que vai ter uma conversa com o Lavrov.
Mas agora a gente vê o seguinte, que nestes últimos dias, né, houve aquela reunião do G20 lá na Indonésia. O que aconteceu naquela reunião? Apesar da propaganda, né, dizer que o Lavrov foi expulso daquela reunião, quando não é bem verdade, ele que abandonou a reunião, mas daqueles 20 presentes, inclusive Brasil, né, a Argentina, México, o Egito, a própria Indonésia, a Turquia, que fazem parte daquele G20, quer dizer, 13 dos 20 componentes do G20, que é justamente esses 13, mais os 7 membros do chamado G7, que é Estados Unidos, França, Inglaterra, esses que a gente conhece muito bem, o G7 e Canadá, não é? Bom, e o que aconteceu? Pois é, os 13 ficaram do lado da Rússia e deixaram os Estados Unidos sozinhos praticamente ali com aqueles 7, ou seja, os membros do G7. E agora outro fato importante também que passou meio que despercebido. E que fato foi este? É justamente esse daqui, não é? Que o Mercosul, na sua última reunião realizada em Assunção, no Paraguai, negou a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, aquele garoto propaganda da guerra, que é também um ator, né, um ator profissional, e um grande garoto propaganda, um grande propagandista, queria falar, né? Ele tem falado a todos os parlamentos, a todos os fóruns internacionais, e vai dar ali seu recado contra justamente a Rússia. E o que aconteceu? O Mercosul, que aparentemente é um fórum ali muito próximo aos americanos, sobretudo se a gente levar em consideração a composição atual do Mercosul, que é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, e o presidente do Paraguai, o Mário Abdo. E tem ali o peronista, o argentino. Só que o presidente do Brasil, o presidente da Argentina e do Uruguai resolveram vetar a presença do Zelensky, que ali também é outra mostra de desprestígio para a diplomacia americana, pelo menos. Vejamos aqui esse noticiário. O texto está aqui em inglês, mas a gente vai tentar traduzir. Os governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai negaram ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a oportunidade de intervir durante a 60ª cúpula dos presidentes do Mercosul, ali realizado em Assunção. De qualquer maneira, o simples anúncio dessa retomada do diálogo direto entre as administrações americana e russa já significa uma notícia alvissareira, não para o fim da guerra, que está muito longe ainda, mas pelo menos para o início de algum tipo de negociação que leve, né, ao rompimento desse impasse, que eu digo mais uma vez, ameaça engolfar a Europa, principalmente ali com frio nesse próximo inverno, mas sobretudo numa ebulição social, a julgar, não é, pela diminuição da atividade econômica das principais empresas da Alemanha, aquela potência ali, de repente se ver inibida pela falta de energia. E o que isso vai representar? Recessão violenta, diminuição do poder aquisitivo,
mais desigualdade e fome, principalmente, mesmo incluindo ali aqueles ricos países europeus. La diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que tiene previsto hablar próximamente con su par ruso Sergei Lavrov. Sería la primera vez que conversan desde que empezó la invasión rusa de Ucrania el pasado mes de febrero. Blinken dijo que la conferencia telefónica con el ministro ruso de Exteriores será en los próximos días y que no se trata de una negociación sobre Ucrania, sino que estará centrada en la reanudación de las exportaciones ucranianas de cereales. Asimismo, destacó que ofreció un acuerdo para lograr la liberación de Paul Whelan y Brittney Griner, dos estadounidenses que fueron detenidos por el Kremlin. Vamos a Washington para ampliar la información con José Díaz Briceño. José, Estados Unidos sigue presionando a Rusia para lograr la liberación de sus ciudadanos. ¿Qué carta jugará ahora Blinken para presionar a Moscú? El secretario Blinken hoy desde el Departamento de Estado aseguró haber presentado ya en semanas pasadas una propuesta que consideró como importante para lograr lo que considera es la liberación de una encarcelación injustificada contra sus ciudadanos, tanto la señorita Griner como el señor Whelan. Hay que decir también que de acuerdo con altos funcionarios de la administración Biden que filtraron información a la cadena CNN, el acuerdo que buscaría el Departamento de Estado concretar con Rusia sería el intercambio con un prisionero ruso justamente que cumple una cadena de 25 años, el traficante de armas Viktor Bout, que desde 2011 ha estado justamente en prisiones de Estados Unidos luego de haber sido sentenciado por traficar armas a regiones inestables del mundo durante las décadas de los 90 y los 2000. Este posible intento de liberación de los ciudadanos estadounidenses es importante para Biden por términos políticos. Un canje de prisioneros. El último contacto telefónico entre Blinken y Lavrov fue el 15 de febrero, justo antes de la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto duras sanciones a Moscú y presiona para que ponga fin a la guerra. ¿Cómo es posible entonces que a pesar de la distancia y de los roces, ambos países puedan negociar? De entrada sería una llamada un tanto tensa porque recordemos, los propios estadounidenses han colocado sanciones duras contra el propio ministro de Exteriores ruso Lavrov desde febrero y después Rusia contestó sancionando al propio jefe de la diplomacia estadounidense. Y sin embargo, el señor Blinken aseguró que hay dos temas importantes que busca abordar en esta conversación. Uno, el tema sumamente relevante del acuerdo de granos que el señor Blinken aseguró deben ser exportados lo más pronto posible y que